Oi gente, tá? Eu sou a Maria. Vamos lá. Gente, eu criei uma vaquinha solidária pra gente arrecadar valores pra ajudar a clínica, né, odontológica Cid Odontoestética, que é uma clínica que eu gerencio, que eu administro. E eu até gravei um vídeo explicando mais ou menos, mas as pessoas pediram me contar a história, né? Contar toda a história pra entenderem, né? Melhor, pra sentir aquela confiança. Então, estou-me aqui e vou contar a história. Não vou falar assim sobre a minha vida, que a minha vida tem toda uma trajetória, eu vou falar da parte da Cid Odonto. A Cid Odonto, ela é composta por 4 pessoas. É o José Cláudio, que é o sócio majoritário e é meu esposo. O Flávio, que é um colega nosso. A Mônica, a esposa do Flávio, é minha melhor amiga. E eu, né? Que sou a Maria, sou formada, eu sou técnica em saúde bucal, sou enfermeira e também fiz uma pós-graduação em gestão e auditoria de clínicas médicas e clínica odontológica. Eu e a Mônica não fazemos parte do CNPJ, a gente fica dentro da clínica administrando tudo, fazendo o dinheiro girar, tirando nosso sustento para nossa família, nossas famílias, né? E para as pessoas que prestam serviço com a gente, que estão com a gente. E os donos mesmo do CNPJ, o José Cláudio e o Flávio, que foram os investidores. Bom, como é que a Cid começou? Eu trabalhava gerenciando clínicas e tudo mais, ajudava, tem toda uma trajetória. E chegou um momento que algumas coisas apertaram e eu não queria mais estar ali, queria estar em algo assim que fosse, né, fosse mais pra frente, que fosse algo concreto pra mim. E aí apareceu assim, uma ideia de eu ter e tudo mais, né? Ter assim um negóciozinho assim e tal, começo junto com meu esposo. Em um determinado dia, eu era católica, né? Hoje eu não sou mais, sou evangélica, mas eu era católica. E uma pessoa chegou em mim, uma pessoa evangélica, e falou assim: Deus manda te dizer que você vai montar uma clínica, né? Você vai gerenciar, você vai administrar uma clínica. E apesar que você vai contratar pessoas, né, para prestar serviços, mas Deus vai montar a equipe e você vai gerenciar para que tenha uma clínica dessa em cada estado brasileiro, em cada cidade satélite do DF onde você vai iniciar. Eu falei, nossa. Olhei para minha conta bancária, não tinha R$1. Não tinha R$1 na conta bancária. Eu falei, Deus é Deus, Deus sendo Deus. E aí, falei pra Mônica disso tudo mais, ela chegou lá no esposo dela. O Flávio falou assim, então monta uma clínica pra vocês, que a gente puder ajudar, pra vocês crescer e tudo mais, a gente ajuda. E a gente com aquele pensamento. E na época a gente tinha uma dentista que era muito amiga nossa, que inclusive ajudou a gente a escolher o nome da Cid Odonto. E a gente visitou lugares e tudo mais, gostamos de um lugar, só que tudo deu errado pra não ser aquele lugar. Eu falei, Deus, você me prometeu, eu vou deixar isso de mão. No dia que eu falei assim, Deus, você me prometeu, eu vou deixar de mão, eu estava numa cidade satélite indo pra minha, que eu moro no Recanto das Emas. Peguei um ônibus, eu tava sentado no ônibus e tava assim, Deus, empreender não é fácil e tudo mais. E aí eu tava mexendo naqueles anúncios do LX e apareceu uma clínica, né? Um anúncio de uma clínica que estava à venda aqui no Recanto. Entrei em contato, né? E saí contando toda a história, né? Tudo. A pessoa, não, vem aqui pra gente conversar. Fui lá. A gente teve uma reunião, todo mundo, né? Pra conversar. E a pessoa propôs a gente dar uma entrada de 20 mil e parcelava o restante no boleto, né? E a gente não tinha 20 mil. Não tinha pra tirar 20 mil. E a gente pediu um prazo e tudo mais. E só que assim, não era só dar os 20 mil. Tinha que organizar, abrir CNPJ, apesar que a gente tinha o nome e tudo e tal. Mas Deus providenciou. A gente arrumou os 20 mil. Deus mandou. Arrumou os 20 mil. Arrumamos uma abertura do CNPJ. Conseguimos comprar material. Tipo assim, tudo milagre de Deus. E no dia 5 de fevereiro de 2026, a gente já tava com o CNPJ montado, tudo certinho. No dia 6 de março de 2026, não, de 2025, gente,
No dia 5 de fevereiro de 2025, a gente abriu o CNPJ, arrumou as coisas. E no dia 5 de março de 2025, a gente abriu a clínica, tá? Inauguramos. E eu trouxe para prestar serviço na clínica, para ajudar, como eu já conheci os serviços, que é uma clínica odontológica, né? Dentistas que eu já conhecia de outras clínicas, né? E ali me ajudaram. Primeiro mês, tudo muito bom. Segundo mês também, tudo muito bom. Terceiro mês, tudo muito bom. Então, março, abril e maio, né? Março e abril muito bom. Maio também bom. Só que maio eu me dispersei um pouco, né? Da clínica, me dispersei porque a minha irmã do meio ficou muito doente. Eu tive que me ausentar, passar dias fora, porque ela morava no Maranhão e eu aqui no DF. Só que acabou que a minha irmã acabou falecendo, né? Muito nova, com 29 anos, acabou falecendo. E antes de ela falecer, ela me pediu que eu cuidasse do nosso pai e do filho dela, né? Que eu não deixasse eles, né? E aí eu fui no Maranhão, primeira vez ela ainda estava em coma, visitei ela. E depois, mal cheguei de viagem, passou nem uns dias, ela morreu. Aí eu fui no enterro, no dia do enterro. Eu não conhecia o meu pai, que é o mesmo pai dela, não é uma história diferente. Eu não conhecia, eu conheci ele no dia do enterro dela. E ele tem esquizofrenia, né? Então, eu trouxe ele do Maranhão e trouxe meu sobrinho de 9 anos, que se tornou meu filho, né? E aí minha vida deu toda uma repaginada, então eu tive que conciliar a minha vida, toda a mudança que teve e a da clínica. E começou a acontecer algumas coisas na clínica. Na clínica a gente atende convênio odontológico particular, né, na época. Convênio odontológico particular. E começou a acontecer muita quebradeira de equipamento. Muitos equipamentos que se quebrando. Equipamentos que a manutenção custava caro, que o conserto custava caro. E o tipo assim, o que a gente tinha de fundo de caixa, as coisas foi tudo pro ralo. Indo pro ralo. E também foi acontecendo a minha conversão, né? Que eu saí do catolicismo, tive um chamado muito grande de Deus e fui pro evangelismo. Também ali foi acontecendo a minha conversão. O fato de não ter, assim, conciliar meu pai, então assim, foi tudo uma loucura pra minha cabeça, né? E a Mônica foi a responsável da minha conversão, minha melhor amiga. E começou a acontecer uma situação chata, porque essas quebradeiras de equipamento, essas coisas e tal, a gente atrasou o pagamento, né? De prestadores de serviço, a gente não conseguia tirar dinheiro nem pra mim, nem pra Mônica, então a gente passava o aperto em casa. E os prestadores já zangados, achando que a gente estava de má fé e tudo mal. Teve até um processo, mas no final deu tudo certo. Por conta de atraso, né? E aí depois parou um pouco as quebradeiras dos equipamentos, né? As coisas odontológicas não é barato. E veio uma decepção, né? De uma pessoa que eu considerava muito. Grava com uma amiga, estava ali prestando serviço, já conheci de outra clínica, sabia que o trabalho era bom, mas eu não imaginei que ia acontecer isso. A pessoa não estava, algumas coisas aconteceram, os atrasos, a pessoa não ficou mais com a gente na clínica. E em um determinado dia, como eu audito os serviços, essas coisas, eu auditei um serviço e vi que ali tinha um erro. Só que não estava evoluído no prontuário, não estava evoluído em lugar nenhum, não tinha sido comunicado nem para mim, que ficava na administração. E foi um erro assim grave, que eu abri uma ocorrência no órgão, né, daquela formação daquela pessoa, mas por amizade, que aquela pessoa ia ter consequências, aí eu não deixei pra frente, deixei ali pausado, se alguma coisa acontecesse no futuro, aí eu tomava a frente, mas a gente corrigiu o problema para um paciente não ser lesado. E a clínica não levar um processo, né? Porque assim, querendo ou não, teve um erro. Então, para corrigir esse processo, a gente gastou mais de 20 mil reais. Então, assim, foi um prejuízo muito grande. Então, a gente teve prejuízo dos equipamentos, a gente teve prejuízo para fazer esse conserto, né? E depois os convênios começaram a atrasar os pagamentos e tudo virou uma bola de neve, né? E eu até falei para Deus, então não é para manter a clínica e tudo mais. E aí a gente tava aí começamos
a se reestruturar, começamos a se reestruturar. E aí teve um convênio, um convênio bem grande, famoso. Deu um golpe na gente. A gente atendia muito. E a gente chegava às vezes na clínica e não tinha nem espaço para as pessoas ficarem na recepção, porque a clínica não é tão grande, ficar na recepção. E a gente ficava lá de fora, aquele movimento. Falei, nossa, agora Deus tá dando certo, né? Beleza. Só que esse convênio foi um prejuízo muito grande. O prejuízo tá mais de 180 mil reais, prejuízo. E estamos na justiça, mas não... Sabe que justiça aí também é peixe grande, fica postergando, mas a gente tem fé em Deus que a gente vai ganhar. E juntando tudo isso, né, tava se erguendo mais de 100 mil, 180 mil, muito dinheiro. Então, assim, entrava um dinheiro do particular e os outros convênios era pouquinho, pagava pouco. E tinha prestador de serviço, água, luz, imposto, um monte de coisa. E tudo virou uma bola de neve, apesar que eu tentava ali renegociar, dar um pouquinho pra todo mundo, deixar ninguém sem. Mas acabou que a gente perdeu muitos prestadores de serviço por conta dos atrasos. Alguns a gente renegociou, outros não querem, né? Acho que a gente tá de má fé, fala de justiça e tudo mais, mas cada um tá no seu direito, né? Todo mundo trabalhou, né? Mas através disso, eu conheci as pessoas que diziam ser meus amigos, né? Que tava ali no bem bom. E Deus me mostrou mais aprendizado de como administrar. Então, assim, tem coisas que acontecem que é pra ensinar a gente também, né? Mas também eu conheci 3 pessoas maravilhosas que nesse momento que aconteceu, se cumpriu a segunda coisa que a pessoa falou. Que a primeira é que abriria a clínica e não tinha R$1 na conta. A segunda é que Deus ia escolher a equipe. Que Deus, através de sinais de outras pessoas, revelou pra mim que a minha equipe era aquela dali, né? Que dentro da clínica, né? Atuando, era eu, Mônica, doutora Lana, um amor, doutor Moisés, um amor, doutora Milena, um amor. E os donos, né? José Cláudio e o Flávio, ali por nós. Então, assim, aquela dali era a equipe, sabe? Então, assim, se concretizou. Só que foram assim, mais coisa acontecendo, que chegou uma hora que a gente não tem mais de onde tirar dinheiro. Eu falei, Deus, assim, vou fechar a clínica. E aí veio pra mim a ideia, né, de montar o convênio próprio da clínica. Aí eu montei um cartão de benefícios, né, o convênio próprio da clínica. Então, atualmente a clínica atende alguns convênios que valorizaram a gente, aumentaram a tabela, e agora a gente está atendendo, eles estão cumprindo de pagar certinho. Os outros que deu prejuízo a gente tirou. Tem os particulares e tem o cartão CID, né, que é o cartão próprio da clínica. E aí o cartão, alguns pacientes contrataram, outros ainda estão... É porque, assim, o convênio odontológico é uma mensalidade barata e promete muita coisa. Mas, assim, tem muitas regras por trás que os beneficiários não sabem. O nosso tem uma mensalidade um pouquinho, assim, mais elevada, mas o atendimento é na nossa própria clínica. E, assim, é o pronto atendimento, né? Só que por questão do valor, e também a gente tem que colocar vários custos, né? As pessoas acabam que ainda não estão aderindo muito, né? Mas daqui a pouco as pessoas percebem, né? Mas não estão denegrindo os convênios odontológicos de forma alguma. E achei que as coisas iam se arrumar. Só que aí passou um tempo, nossa clientela toda, os pacientes faltavam, tudo. Gente, eu achei aquilo muito estranho. Falei, Jesus, o que tá acontecendo? E eu comecei a orar. Jejum, oração, comecei a orar. Tô mais perto de Deus, essa situação mais perto de Deus. Então, com determinado dia, veio um paciente fazer a avaliação. E ele perguntou, quem é responsável pela clínica? Eu falei, não, eu sou a responsável, que administra. Ele falou assim, e me mostrou 2 postagens. Uma no Instagram, perfil fake, outra no Facebook, e a pessoa consegue colocar, tipo, post anônimo. Lá contava várias coisas que aconteceu na clínica, que só pessoas que prestou serviço aqui sabem. Denegri a imagem da doutora Lana, da doutora Milena, do doutor Moisés. Denegri a minha imagem. Falava que a clínica não prestava, e aqui dali teve muitas visualizações. Então, isso deve ter impactado muito. A gente sabe que a gente não agrada a todo mundo,
né? A gente sabe que às vezes a gente erra, né? Mas assim, a gente tenta ser o mais honesto possível. E dava pra ver que foi uma pessoa que já prestou serviço aqui da clínica, da forma que escreveu, da forma que foi. Não, eu não era paciente, era pessoa que já prestou serviço na clínica. Mas eu não tenho como provar, então eu entreguei nas mãos de Deus e a gente tentar fazer formas que tragam os pacientes de volta, né? Só que, gente, foi acontecendo várias outras coisas, mais coisa, mais coisa, mais coisa, até que teve um dia que a gente chegou na porta da clínica e tinha um trabalho de bruxaria. E já tinham, outras pessoas já tinham falado que já fizeram trabalho para a clínica fechar, que eram pessoas que eu odiava, e falava que era muita coisa direcionada a mim, porque era um ódio muito grande por minha pessoa, né? Apesar que eu e meu esposo, a Mônica e o Flávio, não somos dentistas, mas eu sou TSB, trabalhei a minha vida inteira em clínicas odontológicas. Tem coisa que às vezes eu sei até mais que um dentista, né? Mas eu não sou dentista, tá? Penso sim em fazer a faculdade, não só o curso técnico, fazer faculdade, mas com tudo isso acontecendo agora eu não consigo. E já tive até pessoas que falaram, foi abrir clínica pra quê? Porque nem dentista é. Enfim, né? Dá pra ver ali certas coisas, né? E na clínica também teve alguns acontecimentos espirituais. Às vezes eu tava na recepção, porque eu fico na recepção, gente. Eu fico na recepção, tava na recepção. Às vezes a cadeira se movimentava sozinha. A cadeira odontológica sem ninguém lá. Subia e descia. Sério, gente, sério. As luzes piscavam, eu ouvia vozes e assim, sabe? Mas tudo isso, gente, isso existe, né? Mas tudo isso me trouxe para mais perto de Deus e tudo mais. E uma coisa que eu não tava entendendo, que as coisas me falavam assim: quem abriu esta clínica? Gente, foi Deus. Quem abriu essa clínica não fui eu. Quem abriu essa clínica foi Deus. Foi Deus. Então Deus é o dono dela. Até um certo dia que eu já não aguentava mais. Tá assim, no meu WhatsApp do administrativo é muita cobrança. Peguei valores emprestados para honrar com os compromissos, porque a gente deve banco, deve cartão de crédito, mas a gente sabe que as pessoas precisam trabalho porque precisam para honrar os compromissos com as pessoas, né? Fiz os maracutaia daqui, maracutaia de lá, mas teve uma hora que eu não consegui mais, que então eu falei para Deus, agora é o Senhor. Se não for o Senhor, é mais ninguém. Só assim, se for para fechar a clínica, se for para fechar essa porta, eu tenho certeza que foi o Senhor que abriu, que da forma que aconteceu foi o Senhor que abriu. Mas se for para fechar esta porta, que a gente feche em paz. Porque assim, eu tô cansada. Eu tô com meu pensamento atordoado. Eu sei que o Brasil está em crise. Eu sei que não tá fácil para ninguém. Mas tudo que tá acontecendo nesse vídeo aqui, eu nem conto tudo que tá acontecendo. Porque é tanta coisa que vai acontecendo que eu nem consigo raciocinar, entendeu? Mas tudo que tá acontecendo não é só uma coisa normal, sabe? Então, o Senhor me mostre o que está acontecendo. Eu pedi para Deus e eu levanto às 3 horas da manhã para orar. Quando eu chego na clínica, as meninas, todo mundo, a gente ora pelo dia, ora pela vida dos nossos pacientes, ora por provisão. Quando a gente sai, a mesma coisa, né? Mas assim, nesses últimos tempos parece que o silêncio de Deus tem sido grande, até que eu tive uma briga feia com o Papai do Céu. E ele usou pessoas que nem me conheciam para me ligar, para falar comigo, para ser tanta coisa, me dar sinais. E a pessoa me falou assim: o que você está fazendo para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas que a Cid Odonto é minha, é de Deus e não é sua, do José Cláudio, do Flávio, da Mônica ou quem quer que esteja prestando serviço? O que você está fazendo? Eu não tinha raciocinado isso. No Instagram eu posto as coisas da clínica, sobre o convênio, essas coisas. No meu perfil, nas coisas, eu não falo sobre isso, né? Com os pacientes, assim, eu não comento a história de como foi, tudo mais. A gente já aconteceu de um paciente adentrar na clínica. Eu tava sentada na cadeira, eu senti minha bunda beliscar, assim, tudo mais. Tipo assim, vai, se mexe. Eu falei com o paciente, brinquei com ele, falei que Jesus amava ele e tudo mais. 2 dias depois, o paciente pediu meu contato e ele me mandou mensagem. Ele falou assim: Maria, eu quero te agradecer
Porque você conversou comigo e, tipo, eu tava indo acabar com esse sofrimento que eu tava sentindo. Eu tava indo, tipo, que eu não queria viver mais. Mas você me mostrou que ainda existe um Deus, ainda existe pessoas boas e eu vou recomeçar. Então, olha Deus agindo através da Cid. Nossa, e também a gente já conseguiu ajudar várias pessoas de forma gratuita, que a gente não cobrou, que muitas pessoas não valorizam a odontologia, mas a odontologia é muito importante. A odontologia, ela mexe com a estética, ela mexe com muita coisa. A gente conseguiu ajudar muita pessoa do nosso próprio bolso. E quando as coisas apertaram, a gente não conseguia ajudar mais. Eu até fiz eu faço algumas campanhas, algumas coisas para arrecadar, né? Para continuar esse projeto. Eu doava, a gente conseguia doar cesta básica para as pessoas. Agora a gente não tá conseguindo mais. Então, assim, o bem que a gente tava fazendo, tá acontecendo tanta coisa que a gente não consegue fazer mais. A nossa clínica, ela é simples, assim, não é aquelas coisas modernas, mas é bonitinha, arrumadinha, vigilância sanitária ok, tudo ok, bonitinho, excelente profissionais. A doutora Lana é uma excelente profissional, o doutor Moisés é um excelente profissional, a doutora Milena é uma excelente profissional, sabe? Aqui a gente não quer só pegar o dinheiro do paciente. O paciente queria pagar tanto, mas aqui não era o tratamento dele. Mas ele queria daquele jeito. A doutora Lana, se fosse a boca dela, ela não faria daquele jeito, a gente recusava, mesmo que o paciente quisesse pagar. Né? Então, assim, é a mão de Deus agindo, só que a gente não tava fazendo nada. A gente não tava fazendo nada pra poder mostrar isso. Né? Então, assim, tudo isso que for acontecendo, então foi um ensinamento muito grande pra mim. Só que no atual cenário que a gente se encontra hoje, se não entrar recursos, a Cid Odonto vai fechar as portas, né? E eu tava conversando com Deus, né? Conversando com Deus, e eu pedi sinais pra ele. Pedi sinais. E ele foi me dando sinais, foi me dando sinais. E de novo ele pediu uma pessoa pra me perguntar o que eu estava fazendo, o que nós estávamos fazendo pra mostrar que a Cid Odonto era dele, né? E eu tava sentada e orando e tudo mais, e me veio vaquinha solidária. Falei, pai, vaquinha solidária é mostrar pro mundo, mostrar para as pessoas que a gente precisa, e aquelas pessoas que estão torcendo pra a clínica não dar certo, que fizeram até projeto aí de macumba para fechar a clínica, aí que elas vão sorrir, né? Mas, gente, com os vídeos que eu tenho que gravar para poder chamar as coisas, eu tô mostrando, gente, a Cid Odonto. Se você ajudar a Cid Odonto, você não vai estar me ajudando, você vai estar dando uma oferta para Deus, que é uma clínica que faz os projetos de Deus. Tudo bem que a gente vai tirar, tipo, o salário meu, né, para sustentar minha família, sustentar os meus 2 filhos, para pagar os prestadores de serviço, pagar os fornecedores, né? Mas olha o tanto de pessoas que a gente ajuda com projeto social. Projeto social a gente faz tratamento daquelas pessoas que não têm condições de pagar. A gente doa a cesta básica. E olha, eu não tô conseguindo tirar nada da clínica. A Mônica também não. Os dentistas estão atrasados, sabe? A gente renegociou ali e tal, mas assim, tem hora que a gente não tá conseguindo cumprir. Chegou um momento que eu pedi cesta básica pro meu pastor lá da igreja, que a minha sogra, a minha cunhada fazem compra e já separa uma compra para dar para mim e pro meu esposo. O meu esposo já tá com o carro, ele trabalha de Uber, né? Ele que tá conseguindo trazer as coisas para dentro de casa, porque eu não tô conseguindo. E ele... O carro já tá com 6, porque o carro era financiado, com 6 parcelas atrasadas. Já chegou lá o negócio do juiz que busca apreensão. A gente precisa também pagar o carro, sabe? Mas assim, tudo isso acontecendo, eu não vou mentir pra vocês, eu tô aqui de boa, mas olha, eu já chorei muito. Já foi tanto estresse que essa parte aqui do meu rosto ficou toda anestesiada, pinicando. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de um tratamento psicológico. E veio aquela vozinha, não, você precisa de mim, precisa de Deus, sabe? E aí eu tava conversando muito com Deus, ele usando também as pessoas pra conversar comigo e ver a ideia da vaquinha. Eu falei assim, pronto. É agora que as pessoas que iriam, que vão zombar de mim, então assim, que riam, né? Que riam.
em tudo isso eu tenho aprendido muita coisa. Eu tenho aprendido que meu único, apesar que eu tenho a Mônica como amiga, as outras dentistas aqui que estão comigo, mas meu único amigo, meu único refúgio, a única pessoa que eu posso, que eu posso chorar, me derramar e falar assim, me ajuda, é meu papai do céu. Eu podia estar brigando com ele, falar que você não me ama, né, toda essa situação que eu tô passando, mas é onde eu tô mais perto dele, sabe? É onde eu tô mais firme na fé. Que eu tô orando, tô jejuando, tô acordando às 3 horas da manhã pra orar, fiz os propósitos ali. E apesar que tem essa cesteira por fora, mas por dentro eu também sinto uma grande alegria, sabe? E depois, assim, da ideia da vaquinha, eu estando gravando esses vídeos, falando, parece que aquela pressão que eu tava sentindo dentro de mim, tipo, tá colocando pra fora, sabe? Também é uma terapia, né? Eu sei que eu tô aqui, alguns, até paciente pode me olhar e falar assim, nossa, aquela mulher ali da clínica, pedindo ajuda, eu não vou mais na clínica não, porque tá falindo. O meu papai do céu, eu não sei se eu falar isso, você pode induzir a você a não querer doar, né? Mas meu papai do céu falou que a clínica não vai fechar as portas. Papai do céu. Eu não sei como ele vai fazer, ele me deu a ideia da vaquinha, talvez essa seja a solução. Talvez você possa doar, né? Ou talvez você possa orar, né? Você fala assim, eu vou orar pela Maria, vou orar pela CID, pela equipe da CID, a Maria que tá à frente do projeto, orar pela CID, equipe da CID, e Deus vai usar pessoas que têm muito dinheiro, ou pessoas que realmente queiram pra lá ajudar a Maria. Então, assim, nem toda doação é com dinheiro, a doação pode ser com oração. Nossa, a oração é a maior riqueza que tem, né? Se me quiserem, eu criar um canal no YouTube, que eu vou estar postando os vídeos, eu também vou contar a minha história. Tem o Instagram também, meu Instagram, que eu vou estar também contando a minha história. Tem o Instagram da CID, por causa das regras do CRO, essas coisas, eu não posso postar as coisas lá, né? Senão a gente já tá tendo tanta perseguição. E aí, daqui a pouco as pessoas vão começar, aqui tem muitas regrinhas, sabe? As pessoas vão começar a fazer denúncias nós no CRO, igual já teve algumas denúncias, né? Então é melhor separar. Mas agora eu vou começar a mostrar o que Papai do Céu tem pedido. O que você está fazendo para mostrar que a clínica é de Deus, que a clínica é dele. Então, nem que eu tenha que colocar minha cara aqui estampada e tudo mais, eu vou mostrar que essa clínica é do Papai do Céu. Se quiserem fazer algumas perguntas, vocês podem perguntar que eu faço. Mas, gente, tudo que é sobrenatural já aconteceu, tudo. Tem coisas que a gente pode dizer que é sobrenatural do lado ruim? Tem. Tem coisas que a gente pode dizer que é coisa sobrenatural do lado de Deus? Tem, porque às vezes Deus coloca a gente em deserto, em situações, pra ensinar a gente. Quem sabe? Ó, já aconteceu a primeira, que a gente abriu a clínica sem R$1 no bolso. Já aconteceu a segunda, que Deus montou a equipe, que ele revelou que agora a equipe tava completinha, né? Falta a terceira. Quem sabe daqui a pouco a CID tem outra cidade satélite do DF. Daqui a pouco tá no Brasil. Quem sabe daqui a pouco o projeto social CID consiga ajudar muitas e muitas pessoas dando tratamento dentário gratuito, que tem pessoas que realmente não têm condições e precisa doação de cesta básica também, né? Quem sabe, né? Quem sabe essa vaquinha é uma forma da gente já para esse projeto. O valor que a gente tá pedindo não é um valor baixo, mas dá pra gente quitar, né? As dívidas estão mais perturbando. Dá pra gente separar um pouco o projeto social CID, né, para continuar, porque a gente pausou um pouquinho, porque não tava tendo como tirar do nosso próprio bolso. Dá pra gente doar, né, as cestas básicas e tudo mais. Dá pra ajudar meu marido com as parcelas do carro que tá atrasado, pra não pegarem, né, o coisa dele de sustento. Que ele trabalhava no emprego, mas ele foi demitido, é uma outra história e não tá conseguindo um novo emprego, mas a Uber tem ajudado a gente. Tá mais fraca a Uber agora, mas tem ajudado, né? Dá pra gente melhorar aqui a frente da clínica, né? Que tá um pouquinho feinho ainda. Mas dá pra gente fazer, muita coisa e dá pra gente quitar a clínica. Lembra que eu falei que a gente deu os 20 mil? Mas antes a gente parcelou no boleto, tem algumas parcelas que estão atrasadas, né?
Então é isso, gente. Eu peço do fundo do meu coração, se você puder contribuir, contribua para um projeto de Deus, né? Você não vai estar doando para Maria, para Cid, né? Tá doando para um projeto de Deus. Essa clínica, ela é de Deus, né? Se você não puder contribuir com qualquer valor, acho que até um centavo, acho que pode, né? Você pode orar. Ora, coloca lá: Senhor, estou orando pela Cid Odonto, orando para Cid, para que coloque uma pessoa que possa ajudar, né? Ou que se eu faça uma providência, porque eu já tive providência. Teve um mês aí que o Uber tava terrível, nada. Eu chorei para Deus, né? A gente tava com aluguel para pagar, a gente tava com meu neném de 2 anos tomando medicação especial que o governo não dá. A medicação tava acabando. A do meu pai, que é esquizofrênico, que o governo não dá, a medicação tava acabando. Comida dentro de casa, a gente tinha ganhado uma cesta, mas não tinha quase nada mais. E eu chorei nos prantos do Senhor, sabe? Eu falei: Deus, eu sou tua filha. Gente, no outro dia caiu 5 mil reais na conta do meu marido. E sabe, eu tinha pedido pra Deus depositar na conta dele, que assim, ele já tava passando por muitas tribulações, falta de fé e tudo mais. Pedi pra cair na conta dele, pra Deus ver que ele tava ali olhando por nós. E caiu 5 mil reais. Gente, foi certinho. Foi certinho pra pagar aluguel, comprar os remédios e comprar algumas coisas dentro de casa. Mas foi certinho, né? Certinho. Então, assim, eu sei, né, que Deus tá olhando por nós. Eu sei que eu estou à frente, né, da arrecadação da vaquinha. Sempre eu estou mais à frente de tudo. E tudo isso que a gente tá passando, eu sei que vai passar, né? Muita gente tá falando: você não tá dando certo, fecha a clínica. Mas o Papai do Céu tem falado pra mim que não vai fechar. Não sei como ele vai fazer, mas exemplo, agora na conta bancária da clínica não tem R$1. Não vou mentir pra vocês, não tem R$1 nesse momento. Mas tem dentista que ainda tá comigo atendendo. Os materiais tinham acabado pra gente continuar atendendo. Deus mandou eu montar um carrinho de compras para comprar produtos. E tu acredita que pouco tempo depois que eu tinha montado, uma pessoa veio falar comigo e falou assim: Deus mandou eu te dar tal dinheiro para você comprar esse produto. Mas não esqueça o que você está fazendo para divulgar que a clínica é dele. Não, gente, olha, se isso não é Deus, né? Tem muita coisa também que aconteceu. A gente tá passando por muita coisa. A gente tá sendo processado, principalmente por esse negócio de a empresa, né? Tá sendo processado por causa de atrasos. Por outros motivos também que a gente não concorda, mas a gente vai se defender. E a gente também está processando somente esse prejuízo que a gente teve, que é mais de 180 mil reais que estão nos devendo. Essas causas estão na mão de Deus. Deus sabe que a gente não agiu de má fé. Toda a situação não é à toa, né? Que eu falo assim: Deus, se não eres devedor, não é à toa que eu estou aqui, né? Como filha do Papai do Céu, fazendo o que Ele está pedindo. A clínica é de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que este vídeo toque no seu coração, que você possa me ajudar. Você possa ajudar Papai do Céu, né? Eu aqui na Terra administrando a Cid, José Cláudio, Flávio, né? Os donos e a Mônica, né? E também administrando comigo. Nós representamos, Papai do Céu nos deu a Cid para tirar o nosso sustento, mas a clínica é dele. Então, se você puder doar 1 centavo, R$1, ou o que você puder, nos ajude, que Deus te dê em dobro todo o valor, né? O valor arrecadado vai ser para quitar as coisas que estão mais perturbantes, né, na paz da gente e tudo mais. Os prestadores de serviço continuar atendendo. Se o valor que a gente arrecadar for alto, porque eu confio em Deus Pai, a gente vai quitar todas as dívidas, a gente vai tirar o restante do projeto social CID, né? Eu faço até questão de criar vídeos divulgando tudo certinho para mostrar, né? E se não, que vai sair dessa causa que a gente está na justiça, a gente também vai fazer obras, né, para ajudar. E você vai ser muito retribuído. Você não vai estar ajudando